Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula sobre o socialismo, uma introdução geral ao socialismo. Moçada, além do socialismo, enquanto forma econômica, enquanto forma política, nós também falaremos sobre o socialismo utópico. Porém, nessa aula específica, nós não falaremos sobre os principais socialistas utópicos. A gente não vai tão a fundo assim nessa aula por questões de tempo mesmo. Então, a nossa ideia é a seguinte: nessa aula, nós falamos sobre as características gerais do socialismo. A gente passa para as características gerais do socialismo utópico e numa aula posterior nós falaremos sobre os três principais sociólogos que foram assim chamados por Marx de utópicos, ou seja, do Fourier, do Owen e do Saint-Simon, certo? Aí, terminado esse processo, terminada toda essa introdução, aí propriamente a gente tem capacidade para poder, bagagem, né? Não capacidade, mas a gente tem bagagem conceitual para começar a entender o Marx, Lembrem-se que nós já temos duas aulas, né, sobre o Hegel. O Hegel, num certo sentido, ele já nos preparou a cama. Agora a gente vai iniciar os nossos estudos aí sobre o socialismo para poder finalmente chegar no Marx com segurança, né? Para a gente não ficar falando merda aí do cara sem conhecê-lo propriamente, certo? Bom, então, para a gente começar a nossa conversa, o socialismo, gente, ele é filho da modernidade, certo? Então, com essa afirmação, eu espero que você já consiga eliminar a ideia de que, por exemplo, o Platão lá na República tem um pensamento socialista. Ou então que Jesus Cristo, por considerar todos como iguais, ele tem também um pensamento socialista. Gente, por favor, o socialismo, enquanto forma específica de governo, ele é filho da modernidade. Ele é filho, portanto, do movimento iluminista que desemboca, né, que resulta na Revolução Francesa. Tanto o socialismo quanto o capitalismo são filhos da mesma união, digamos assim, dos mesmos pais, que são, de um lado, a Revolução Industrial e, de outro, a Revolução Francesa. E por quê? Por uma simples razão. Porque tanto socialistas quanto capitalistas acreditam na história humana, ou seja, que o homem ele é o ator da história. Essa ideia de que o homem é quem faz a história, de que o mundo muda porque o homem intervém, seja na natureza, seja nas relações entre si, essa ideia é uma ideia moderna. Aí é que está a questão, né? Então você já tem que deixar claro esse ponto, para limpar todo o terreno de bobagens que você pode assistir por aí. Né? Que você pode assistir, não, também, mas que você pode assistir, que você pode ler, que você pode conversar com outras pessoas. Né? Então, essa é o primeiro ponto. A partir da Revolução Francesa, a partir da Revolução Industrial, a partir da Revolução Francesa, a partir da Segunda Revolução Industrial, o homem ele é o ator da história. A história muda porque os homens agem no mundo. Agir no mundo significa agir com a natureza, agir na natureza, intervir na natureza, certo? Então, num primeiro momento, você tem o quê? Você tem tanto
um pensamento dito socialista quanto um pensamento capitalista ou liberal que são então originados a partir dessas revoluções que nós falamos. Acontece, isso é interessante, que por mais que os dois, capitalismo e socialismo sejam filhos da modernidade, as concepções, as suas características são absolutamente distintas, né? Então eles partem de um ponto em comum, que é a ideia a ideia iluminista, que é a ideia do uso da razão, que é a ideia de ir contra as tradições e tudo mais, porém eles são configurados de maneiras diferentes, né? São caracterizados de maneiras diferentes. E por que isso acontece? Né? Por que isso ocorre? Ou, se a gente quiser colocar, qual é o que irá distinguir, o que vai distinguir o socialismo do capitalismo? Qual que é a ideia principal? Aquilo que você não pode esquecer. O capitalismo entende que o valor que rege a sociedade é o valor do indivíduo enquanto ego, enquanto egocêntrico, né? É um pensamento, portanto, individualista. O mundo, ele se transforma, o homem, ele se relaciona com a natureza, mas essa transformação do mundo, essa relação do homem consigo mesmo, com outros homens e com a natureza, ela é uma relação que tem como motivação, que tem como característica básica a individualidade. Enquanto que no socialismo, a ideia que rege, né, as relações entre homens e as relações entre homens e natureza é a cooperação, solidariedade. Coloquei aí no tópico 2. Então, por que eu estou trazendo isso já? Porque a gente não vai falar sobre o capitalismo, né? Nós vamos falar sobre o socialismo. Então, os dois nascem do mesmo lugar, do mesmo pai, da mesma mãe. Os dois entendem, portanto, a história enquanto movimento, enquanto transformação do homem, da natureza pelo homem, da ação do homem no mundo, mas eles já se distinguem a partir disso. O valor que rege as relações entre homens dentro do capitalismo são valores individualistas, preza pela individualidade, enquanto no socialismo se preza pela cooperação, certo? Cooperação entre as pessoas. Bom, dito isso, como que se chegou a esse movimento, né? Quando a gente fala de socialismo, nós estamos falando, então, do século XVIII, do início do século XIX. E como se chega a essa ideia? Se chega a essa ideia a partir de uma descrença em relação ao capitalismo. Uma descrença em relação ao capitalismo. Do que você pode, né? Qual é a consequência que você pode tirar daí? Que o capitalismo, ele é o filho mais velho. Ele é o mais velho dos filhos daquele casamento que eu acabei de dizer para vocês de Revolução Francesa e Revolução Industrial. O socialismo é o filho mais novo. Por isso que eu acabei de dizer, o socialismo ele nasce de uma descrença em relação aos valores capitalistas. Porque o que se mostrou? Todo aquele furor, né? Todo aquele frenesi, todo aquele êxtase que a Revolução Francesa propiciou
aos seus entusiastas, e digamos assim, a quase que toda a Europa, toda aquela ideia de que agora a ciência ela vai ajudar, né, a razão ela vai trazer os benefícios todos aos homens, a razão ela será responsável pela vida boa, finalmente não vamos mais morrer de fome. Por quê? Porque o homem domina a natureza muito bem, porque agora a ciência, com a ciência, né, com a ajuda da ciência, a natureza estará ao dispor dos homens. A gente não vai mais morrer de fome, a gente não vai mais morrer de doença nenhuma, a gente não vai morrer mais de nada, de gripe, a gente vai ter uma vida linda e maravilhosa, porque a ciência aplicada, ou seja, porque as tecnologias criadas com a sociedade burguesa, ou a partir da sociedade burguesa, dos ideais burgueses, eles irão beneficiar a todos. Né? Então, quer dizer, a Revolução Francesa, tanto que você vai ter depois o período da Restauração, né, de Napoleão, que vai ver que não deu nada certo. Né? Não deu nada certo. Então, a descrença, portanto, ela é ainda maior. Então, significa o quê? Que, ainda que a Revolução Francesa, ela no seu início, tenha trazido aos homens uma certa esperança em relação à razão, em relação propriamente ao domínio da natureza, como acabei de dizer, o uso da ciência ou o uso da razão, ele se mostrou, a partir da Revolução Francesa, ele se mostrou a partir de um viés individual. Um viés que tinha como meta última o lucro de particulares e não a vida boa esperada. A vida boa esperada no sentido de comunidade, mas a vida boa ela só se aplicou a poucos. E diga-se de passagem, a muitos poucos. Né? Por mais que seja estranha essa expressão, a pouquíssimas pessoas. Portanto, o socialismo ele vai ter, num certo sentido, né? O socialismo ele vai nascer enquanto alternativa ao sistema capitalista que já se mostrava no final do século XVIII e início do século XX, um sistema em que a desigualdade social ela aumentava ao invés de diminuir. Uma alternativa, portanto, para fazer com que as classes sociais se harmonizassem. Né? Em outras palavras, para diminuir a desigualdade social. Enquanto se pregava que o uso da razão, o uso da ciência iria trazer benefícios a todos, a história nos mostrou que isso foi mentira. Né? Isso foi mentira. Aliás, um parênteses, você pode pensar que na arte, né, nós temos o romantismo. Você tem toda uma... Né, você tem toda uma desconstrução do ideal científico. Né? Você que manja aí de história da arte, você já está ligado nas características do romântico. O romântico ele nasce aqui. Né? O romântico ele nasce aqui. Também com uma descrença em relação à razão. No caso do socialismo, ou dos socialistas, ou daquelas pessoas que futuramente serão chamadas de socialistas, não é uma descrença na razão, mas é uma descrença no princípio que rege a sociedade capitalista, que é a individualidade. Certo? Estou falando de individualidade para ficar bem marcado para nós essa diferença. Certo? Então, quando que nós, tendo então essas informações preliminares aí, quando que um sistema político pode ser chamado
ou um sistema social, vamos dizer assim, uma organização social, quando que ela pode ser chamada de socialista? Quando que um regime pode ser socialista? Olha, gente, para pensar um pouco. Trocentas mil vezes você já escutou, e talvez você vai escutar, a seguinte afirmação. O socialismo, ele é uma mera ilusão, afinal de contas, nunca deu certo, né? Você é socialista, vai para Cuba, manja aquela história, vai para a Coreia do Norte, vai para puta que o pariu e deixa o capitalismo aqui lindo e maravilhoso. Vamos, como a nossa aula não é de blá blá blá, não é de achismo, vamos deixar claras as características que definem um tipo de organização social que pode ser chamada de socialista. Ou seja, nós temos socialismo utópico, socialismo científico, depois nós teremos anarquismo, nós teremos outras formas de governo. Todas elas, gente, tem que ter, né? Então o socialismo, seja ele utópico ou não, ele tem que ter como características gerais essas três colocações aí, essas três características que eu pontuei. Então, a primeira, ela é a seguinte: igualdade em oportunidades. O que significa isso? O que significa isso? Se você fizer uma investigação aí na sua cabeça, se você puxar os dados aí da sua cabeça, você já ouviu falar na ideia de meritocracia, certo? Meritocracia é o tipo de processo que seleciona as pessoas para ocuparem determinadas funções sociais dentro do capitalismo, certo? Então, a meritocracia, a ideia é simples. As pessoas que estão na função que exercem hoje estão lá por méritos. O que é uma ideia fantástica. Porém, e isso dirão os socialistas, dentro do capitalismo, essa meritocracia ela é uma farsa. E por quê? Porque as pessoas, os membros da sociedade, eles não partem do mesmo lugar, eles não têm, portanto, as mesmas oportunidades para disputar igualmente essas vagas que estão dispostas, que estão abertas na sociedade. Claro, né? Muito claro. A ideia de meritocracia é ótima. Então, eu, enquanto professor do Estado, eu sou efetivo. O que isso significa? Significa que eu tive que fazer uma prova com todos os professores, de quem quiser, para quem quisesse participar do Brasil todo, e eu fui classificado, eu passei nesse exame e a partir disso eu tive a oportunidade de escolher a escola que eu queria trabalhar, quantas aulas eu queria ter e assim sucessivamente. E como que eu cheguei? Bom, eu cheguei porque eu fiz uma prova e eu passei, modéstia à parte, eu passei muito bem. Desculpa falar, mas né, tudo bem, não tem também problema. Eu fiz lá a prova, passei muito bem e tive o direito de escolher onde eu queria trabalhar, quantas aulas eu queria pegar, com todos os benefícios que um cargo público tem, certo? Agora, então, o fato de eu ser um professor efetivo do Estado, por si só, é inquestionável. Afinal de contas, eu fiz provas para isso, eu fiz entrevistas e papapá. Dentro do ambiente privado, não é assim que acontece, né? Vocês já devem ter ouvido falar que dentro do ambiente privado,
são indicações. Então o cara conhece você, ele fala, vem trabalhar para mim aí, eu gostei do seu jeito de dar aula e papapá. Eu não faço nenhuma prova, ou melhor, a prova, se eu faço, né? A prova ela não tem nem metade do que de conteúdo, de rigor que tem um processo para um cargo público. O que vem ao caso, o que eu estou querendo chamar a atenção, é que essa meritocracia ela esconde algo que para os socialistas é de suma importância, que é o fato de como que as pessoas conseguem chegar até esse processo seletivo. Como que as pessoas conseguem chegar na hora, por exemplo, de fazer a prova. E, gente, eu não estou falando nenhum absurdo, é só vocês olharem para vocês mesmos. Será que vocês, enquanto o aluno, enquanto aluno de escola particular, ele chega no vestibular em igualdade com o cara que estuda em escola pública? É evidente que não. Então, e por que isso? Porque existem outros fatores, e para os socialistas, principalmente para os socialistas utópicos, para os socialistas, o problema está todo na herança. Na herança, né? A herança, ela permite coisas desse tipo. Ou seja, você ou a sua família, alguém da sua família, da sua geração anterior, trabalhou ou não trabalhou, isso daí, infelizmente, é verdade. Quer dizer, o cara pode ser um grilheiro e ser um latifundiário hoje. Ou entrou na política, ganhou muita grana, etc. Então, o cara de gerações anteriores, você tem lá um acúmulo de riquezas, e essas riquezas elas estão ainda surtindo efeito até agora, você que nasceu lá em 2005. Né? Então, uma herança do século XVIII, isso na Europa é muito evidente, né? Muito evidente. O cara lá que tem uma herança da passagem do feudalismo para o Renascimento, ele é de uma família de banqueiros, os primeiros banqueiros, o cara é trilhardário, e as famílias 2 séculos, 3 séculos depois ainda usufrui desse dinheiro. Então, o que é essa primeira característica geral aí dos socialistas? A ideia de meritocracia, ela é ótima. A ideia de que as pessoas sejam avaliadas e que a partir dessa avaliação se assumam cargos sociais, se assumam cargos públicos, ela é ótima. Desde que as pessoas, ao chegarem ao processo ao processo seletivo baseado na meritocracia, desde que essas pessoas cheguem em pé de igualdade. Ou seja, essa igualdade em oportunidades é dar à sociedade, ela deve necessariamente fornecer as mesmas oportunidades a todas as pessoas. Essa ideia ela é fundamental. Né? Essa ideia ela é fundamental. O aluno de escola particular, ele tem um mundo totalmente aberto. Ele pode escolher a profissão que ele quiser. O aluno da escola pública não é assim. Não é assim. Ele está circunscrito a alguns cursos, a algumas profissões que são limitadas por essa falta de oportunidades. Né? Então, isso significa que, dentro do capitalismo, por mais que as pessoas formalmente sejam iguais, de fato, elas são diferentes. Por mais que a lei estabeleça que todos são iguais, de fato, a desigualdade social existe. E ela é, em alguns lugares, muito acentuada. Muito acentuada. Só você olhar aqui no Brasil, a desigualdade social ela é imensamente maior do que, por exemplo, na Suécia. Certo?
O que então propõem os socialistas? Ou o que aqueles que, os intelectuais chamados de socialistas, eles propõem? Que as igualdades, que as oportunidades sejam dadas de forma uniforme. Então, estudar em uma escola pública ou privada é uma escolha. Deveria ser simplesmente uma escolha. Por quê? Porque em ambas a educação seria de qualidade. Escolher um lugar para morar deveria ser simplesmente uma escolha. Por quê? Porque em todos os lugares a segurança estaria presente, áreas de lazer estariam presentes, enfim. Mas não é o que a gente encontra, né? Bom, segundo ponto, os socialistas, eles têm, já comentei isso aí no começo da aula, que eles têm como valores que regem a sua sociedade a solidariedade e cooperação. Solidariedade e cooperação. Portanto, valores que são absolutamente diferentes daquele valor individualista do capitalismo, né? Então é a crença de que com a solidariedade e com a cooperação entre as pessoas, entre os membros daquele lugar, a sociedade ela pode ser melhor. Claro, a sociedade, então, desde que você seja solidário, desde que você coopere com o outro e não compita com o outro. A sociedade capitalista, ela é individualista, competitiva, egoísta, enfim. A sociedade chamada de socialista é uma sociedade que se preza pela cooperação, pela ajuda mútua. Solidariedade e cooperação nada mais é do que isso, ajuda mútua. Não a competição, porque a competição ela gera a desigualdade social. A solidariedade e a cooperação não. Elas caminham, né? Elas ajudam as pessoas a caminharem para os mesmos lugares. Ou que as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Que as pessoas possam efetivamente ter as mesmas oportunidades. Bom, e finalmente, não dá para negar, né? E talvez esse seja a grande crítica que se faz aos socialistas de uma maneira geral, que todos os socialistas, têm em comum uma visão otimista do ser humano. Uma visão de que o homem ele é capaz de ajudar ao outro. Vamos pensar um pouquinho nisso, gente. Vamos pensar um pouquinho nesse ponto. Quantas vezes você já não escutou o seguinte: o capitalismo funciona porque o homem é egoísta por natureza? Porque o homem é o lobo do homem? Porque é a ideia do darwinismo social. Quantas vezes vocês já escutaram isso? Para os socialistas, é necessário acreditar. Então é uma crença mesmo. Como já diria, eu esqueci o nome do filósofo. Eu estou tentando lembrar faz uns 10 minutos na minha outra parte aqui do HD e eu não consegui pegar. Mas como já disse um socialista muito famoso, ser socialista é um ato de paixão. Defender o socialismo é defender o amor. Defender é crer, né? Crer no amor. É um ato mesmo de paixão, de sentimento, de vontade, de impulso. E por quê? Porque quando nós olhamos para a realidade ela não vê o homem como otimista, certo? A gente vê uns contra os outros, um batendo no outro, né? Agora
hoje dia 19, há uma semana aí, o sujeito, de quantos milhões, né, foi pego o sujeito lá, adulto, que molestava a sobrinha, né? Molestava a sobrinha desde os 6 anos de idade. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, você olha para a história, você só vê guerras. É difícil você, racionalmente, friamente, acreditar que o homem possa agir de maneira solidária e cooperativa. Então, essa é uma das críticas mais ferozes que se faz ao socialismo e depois que se fará, que se faz, que os socialistas fazem gente, desculpa. Essa visão de que o homem é mau, que o homem é corrupto, que o homem ele é venal, quer dizer, ele se vende em troca de interesses particulares, etc., é uma visão que corrobora, né? que arregimenta, que fundamenta o capitalismo. Né? Que fundamenta o capitalismo. E os socialistas, eles acreditam mesmo, por isso que é um ato de amor, eles acreditam que o ser humano ele possa agir, né? Ele pode agir de maneira solidária, que ele pode agir de maneira cooperativa, que ele pode, desde que educado para tal, né? E que ele possa agir, digamos assim, de modo humano, né? De modo humano. Então, é claro que os caras não são, mesmo no início, mesmo na fundação do socialismo, os caras não são ingênuos a ponto de falar assim, não, ó, se você olhar dentro de você, né, se você pensar nos valores cristãos e tudo mais, você deixará de ser egoísta. Não é isso. Existe uma transformação social. Né? É necessária uma transformação da sociedade para que os homens possam fazer isso daqui que está sendo falado aqui na nossa lousa. Então, para que as pessoas possam competir igualmente com as outras, para que as pessoas, portanto, possam entrar num processo em que a meritocracia é levada em consideração de modo igual, para que os valores de solidariedade, cooperação, compaixão, ajuda, enfim, sejam de fato visíveis na sociedade, é preciso que a sociedade mude. Não é simplesmente um ato de querer, né? Não é um ato de vontade, é necessária, e aí a gente caminha aqui para o socialismo utópico. O socialismo utópico, lembrando que essa designação, né, essa qualidade de socialismo, não foi dada, evidentemente, pelos assim chamados socialistas utópicos, mas foi chamada assim por Marx. Por quê? Porque o Marx ele vai se auto-intitular um socialista científico, em oposição ao que ele, Marx, chamará de socialistas utópicos. Então, como eu ia dizendo, essa primeira turma, né, elas são chamados de utópicos, enfim, mas essa primeira turma tem consciência de que para que o socialismo se estabeleça é necessária uma transformação radical. Transformação radical da sociedade baseada na convivência harmoniosa e no trabalho mútuo de seus membros. Moçada, para tudo, presta atenção aqui um pouco. Todos os socialistas utópicos, eles não entendem, eles não tomam como viável um processo
histórico que saia gradativamente do capitalismo e que se chegue ao socialismo. Quando nós estudarmos o Marx, você vai ver que existem diversos passos, né? Como se fosse o degrau de uma escada, diversos passos para que o socialismo de fato se estabeleça. E como a gente vai ver mais para frente ainda, o socialismo para o Marx é o menos importante. Por quê? Porque o que interessa é o comunismo. Agora, os socialistas utópicos, eles entendem que a transformação social ela tem que ser dada de maneira radical, de maneira imediata. Então, claro, com as devidas cautelas, né, é como se falasse, amanhece, né, anoitece capitalista, amanhece socialista. Essa é a ideia. Com a transformação radical, de fato virar de ponta cabeça. Virar de ponta cabeça. Então, quer dizer, a partir de hoje, todas as propriedades serão comunais. A partir de hoje, todo processo que leve em consideração a meritocracia, eles serão extintos. Afinal de contas, essa meritocracia não, tal como está, não funciona. A partir de hoje, a educação ela deverá ser igual a todos. Então, esse é um dos pontos que levará Marx a chamá-los de utópicos. Vai haver uma transformação da água para o vinho das sociedades. Então, eu vou deixar de um momento para o outro, eu vou deixar de viver a vida X e passar a vida Y. Esse é um dos pontos. É um dos pontos que nós desenvolveremos aí na próxima aula. Então, a princípio, nós iremos ficar por aqui. Nós temos as características gerais do socialismo e nós temos o que liga, né? Nós já temos a característica do que faz com que todos os socialistas utópicos sejam assim chamados. Então, quando a gente estudar na próxima aula o Saint-Simon, por ordem cronológica, né? O Saint-Simon, o Fourier e depois o Owen, o que a gente vai perceber é que todos eles pensam na mudança para ontem. Essa mudança ela não é vista como um processo. Ela não é vista como um caminho que resultará no socialismo. Mas cada um vai propor mudanças para ontem, para que a sociedade socialista, para que uma sociedade de cunho socialista seja imposta. Então, só por curiosidade, por enquanto, no caso do Fourier, serão os sentimentos. Você vai ter que alterar as relações imediatamente, você vai ter que alterar as relações que os homens mantêm entre si. Essas relações elas terão que ser ligadas todas aos sentimentos, à sexualidade e ao desejo. Se você pega o Saint-Simon, nossa, velho, você vai ter que eliminar de uma vez por todas o que ele vai chamar de classe ociosa, que são os nobres e que é o clero. Então você vai ter que pegar essas duas classes sociais, ou esses dois estratos sociais, e eliminar da face da Terra. Uma vez eliminado, beleza, aí fica tudo lindo, maravilhoso. Aí você pega lá o Owen, né, por final, no final você pega o Owen. O que o Owen vai fazer? Estabelecer a racionalidade, né? Estabelecer de uma vez por todas, a partir de agora, nossa sociedade, ou o que ele vai chamar de a nossa comunidade só irá
funcionar de maneira racional. Então, esse é o grande problema que o Marx verá nos socialistas utópicos. Muito cuidado, hein? Muito cuidado. Eu vou começar a próxima aula falando nisso, mas já vamos deixar claro. Normalmente se diz assim, o socialista utópico é aquele cara que acreditava que que os ricos eles deveriam, que uma hora os ricos iam se tocar, que os pobres estão sendo muito pobres e que eles tocados pelas ideias de solidariedade e cooperação, portanto, eles tocados por um dever moral, eles iriam ajudar os pobres. Gente, isso daí é muito pouco. Né? Isso é muito pobre. Né? É muito pobre. A gente vai analisar um pouco mais a fundo cada um desses caras aí. Beleza, gente? Um beijo. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência. Precisando, tendo dúvidas aí, só perguntar. Beleza, gente? Valeu, até mais.